Olá, é um prazer estar com vocês aqui no chat do dia 6. Vamos ver quem tá aqui. Rodrigo, né? Tô vendo a Paola, que por sinal é minha paciente, a Viviane, a Mônica, a Leda, que também é minha paciente, a Patrícia, a Valquíria. Bom, vamos responder as perguntas desse pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, hein, gente? O Rodrigo diz boa tarde a todos, que tenham uma excelente aula. Obrigado, Rodrigo. A Paola Dalmazo, né? A Paola diz assim, boa tarde. Todo mundo bem? Sim, eu acho que estamos todos bem, né? Fátima, as síndromes do pânico modificam os sintomas ao longo dos anos quando a pessoa não procura tratamento? Há um tempo atrás, a pessoa começou a ter sinais de síndrome de pânico. Não aceitou muito, mas depois que a esposa insistiu muito, foi ao psiquiatra, realmente constatou a síndrome do pânico mas não aceitou o tratamento. E o pai acabou falecendo nesse tempo. E agora, de uns meses para cá, as coisas só têm piorado. Tem bebido muito mais, se afastado da esposa e das filhas, tem tido surtos, principalmente quando bebe. Agora ele quer ficar um tempo sozinho, ele quer se afastar de tudo. Isso é normal dentro da síndrome do pânico? Como é possível ajudar? Veja bem, isso não é um quadro só de síndrome do pânico, né? Você tem aí uma comorbidade, porque, veja bem, a bebida em exagero é preciso ser diagnosticado se ele é um alcoolista, né? Se ele tem uma dependência química do álcool, que não está associada direta nem indiretamente à síndrome do pânico. A síndrome do pânico, como eu já expliquei, é uma síndrome de várias fobias associadas e que dão uma síndrome. E se o psiquiatra diagnosticou a síndrome, ele precisaria diagnosticar também o grau de alcoolismo, né? Ou se não há alcoolismo. Porque o pânico, se não for tratado, ele vai piorar sim, como qualquer patologia psíquica. Por que razão? O pânico, ele é desenvolvido, quer dizer, ele ocorre em medos inconscientes e às vezes por fantasias desse paciente, né? Fantasias que o levam a ter medo daquilo que não é real. Porque ter medo, por exemplo, de um bandido, ter medo de um assalto, de um bicho enorme, de um tigre, não é um medo invisível, um medo fantasioso. Agora, quando a pessoa sente medo de estar sozinha, de estar presa, de estar num elevador, não parece lógico, mas está ligado a medos, a fobias inconscientes, né? E esses medos, né, juntos, eles vão criar sintomas físicos, né, mais exacerbados. Então, essa síndrome depende de muitas outras coisas. Como sempre eu digo a vocês, que a anamnese dessa pessoa, como você ajudá-la? Claro, se ela já não aceita um psiquiatra, talvez ela aceite uma terapia com um psicanalista. Mas veja bem, numa fase aguda, a psicanálise, a psicologia não vai funcionar sem o medicamento. Não vai, porque a pessoa precisa, muitas vezes na síndrome do pânico, ter condição, ela está numa condição de ansiedade que ela nem entende o que o analista fala, nem sequer ela tem um cognitivo bom. Então as pessoas têm que entender que os medicamentos têm uma função nas trocas neuronais. Em neurociência vocês vão ver isso, a plasticidade do cérebro, que muitas vezes a terapia necessita do medicamento. Então, é um quadro difícil, Paula. Como ajudar? Convencer essa pessoa ou deixá-la piorar tanto que ela vai ter que aceitar tratamento, né? Porque tem gente que é espírito de porco. Não aceita, mesmo que está na frente do nariz. Não tem nada para fazer. Tá bom, Paula? Viviane, boa tarde a todos. Mônica, boa tarde a todos. Leda, boa tarde a todos. Patrícia, boa tarde a todos. Todo mundo, boa tarde a todos? Boa tarde, Valquíria. A Patrícia nos pergunta, boa tarde, professora. Outra dúvida sobre a síndrome do pânico. Se por acaso a pessoa começar a sentir mal, como posso ajudar? Trata-se de uma pessoa que já se tratou, mas de vez em quando ainda tem umas recaídas. Se ele se tratou e tem recaída é porque ele não se tratou. Para mim isso é a lógica. Não há recaída.
em síndrome do pânico? Ou se trata. Primeiro, o que você precisa avaliar, Patrícia? Ele tomou medicação, que medicação e por quanto tempo? Ele obedeceu o psiquiatra? Ele não foi ao psiquiatra? Ele fez uma terapia onde ele percebeu aonde começou a síndrome do pânico e por que começou? Se tudo isso não for feito, não há cura. Existem doenças psíquicas que têm cura? Sim, cura. Não é que nem resfriado, que vem um por ano. Tá bom? Patrícia, consegue controlar, mas gostaria de poder ajudar se por acaso isso acontecesse. Então, se você quer ajudar, faz as perguntas que eu te fiz. Foi no psiquiatra? Ele receitou medicação? Você fez o que o psiquiatra mandou? Tomou pelo tempo que o psiquiatra mandou? Fez análise? Descobriu por que a síndrome começou? Se não fez, não vai ter cura. A Rafaela é uma aluna online e ela nos faz a seguinte pergunta, tá? Vamos lá? Gostaria de saber a diferença entre um tratamento psicanalítico e um tratamento psicológico. Quando é que um paciente deve procurar um psicanalista e quando deve procurar um psicólogo? E gostaria de saber... Não, então vamos primeiro responder isso, porque depois já é outra pergunta. Eu já expliquei, mas eu adoro explicar isso para vocês, tá bom, Rafael? A psicanálise ocupa-se da infância do indivíduo. Então, para os psicanalistas e a psicanálise, todos os comportamentos, patologias que você tem na fase de adolescência, na fase adulta e na velhice, estão sempre ligados aos 10 primeiros anos de vida. Da hora que você nasce até os 10 anos. Isso é psicanálise. A psicologia, ela poderá ter uma abordagem psicanalítica ou não, mas ela parte da premissa que ela trata o indivíduo somente a partir do hoje. Ela fundamenta o hoje. Então, assim, eu não sei quando procurar um psicólogo, eu só sei quando procurar um psicanalista, porque eu não sou psicóloga e não tenho nenhum gabarito aqui para falar sobre psicologia, eu não tenho essa formação. Então, eu não sei, isso é da mais profunda honestidade, eu não sei quando procurar. Um psicanalista é quando você tiver todo e qualquer sintoma de ordem psíquica que faça você sofrer e que você não consiga resolver sozinha, né? O psiquiatra pode dar medicamentos para os sintomas, mas as causas são sempre resolvidas pelo psicanalista. Procure um psicanalista. Tá bom, Rafaela? Aí a Rafaela me pergunta, como a psicanálise integrativa pode colaborar no atendimento clínico psicomotor? Não é da área da psicanálise nada que seja psicomotor. Só é da esfera psicanalítica se o problema psicomotor for de fundo emocional, por exemplo, uma crise histérica onde não há um problema de fato e de direito, ok? Não há uma questão motora que esteja ligada a uma doença orgânica. Senão não há intervenção nem da psicologia, nem da psicanálise, muito menos da psicanálise integrativa. Tá certo, Rafaela? Boa tarde, professora. Não sei se posso perguntar desta forma, mas o complexo de Édipo é comum a menina se apaixonar pelo pai e o menino pela mãe? E, no caso invertido, pode estar ligado com a homossexualidade? Muito bem, Dolores. Vamos responder para você assim. É comum o menino estar apaixonado? Eu não diria que é apaixonado. Mas nem o menino nem a menina... Não é somente uma paixão, mas você veja bem, Dolores, quando a criança nasce, ela tem uma dependência absoluta da mãe, né? E nós somos o animal que mais demora a ter vida própria. Vida própria que eu digo assim, andar, se alimentar, ganhar seu próprio sustento. Então, juridicamente seria aos 18, 21 anos. Imagine, um animal que demora 18 anos para saber se defender sozinho. Então, no Édipo, isso é muito comum, a criança ter essa necessidade da dependência de pai e mãe. Então, essa dependência leva a um amor, não é? Talvez até exagerado, e que nós podemos chamar de paixão, né? Se quiser chamar de paixão, mas na verdade é uma dependência.
E que isso também depende muito de como a criança é tratada na família, de como é que veio o complexo de Édipo do pai, o complexo de Édipo da mãe, enfim. Todos esses fatores são relevantes nesse caso, ok? Muito bem. Todo mundo aqui já apertou a tecla F5, então acho que já vai começar a me entender. Agora, Dolores, para o Freud, no caso invertido, não tem nada a ver com a homossexualidade. O Freud vai falar não da palavra homossexualidade, mas da palavra os invertidos, quando ele trata do tema narcisismo. Tá bom, Dolores? Então você pesquisa a abordagem freudiana de narcisismo para quando ele vai abordar o que nós hoje chamamos de homossexualidade e que o professor Sigmund Freud chamava de os invertidos. Então, assim, mas não é uma inversão edípica, porque, veja bem, na identificação, Dolores, necessariamente a menina se identifica com a mãe, mas ela também se identifica com a figura do pai. E isso não vai dar características masculinas, ela vai dar características de personalidade, de comportamento. E nós podemos atribuir determinados comportamentos a todos os sexos. Não é? Então, por exemplo, lavar a louça. Isso é um comportamento feminino. Não, é um comportamento humano. Não é? Dirigir carros. Enfim. Existem coisas que já são mais complexas. Ter filhos, dar à luz. Por enquanto são as mulheres. Por enquanto. Não sei se futuramente, né? Porque eu ando vendo aí uns vídeos de coisas que são possíveis com a internet que me assusta. Né? Assusta no bom sentido, né, gente? Então é isso, a homossexualidade para Freud está ligada ao narcisismo. Eu tenho aqui uma pergunta da Manuela. A Manuela diz assim: olá, Fátima, sou aluna e há uma semana, parabéns! E ainda estou tentando entender a plataforma, pois eu nunca estudei online. Gostaria de saber como a psicanálise lida com a resistência no ambiente psicanalítico. Gostaria de saber como a psicanálise lida com a resistência no ambiente... Não existe resistência no ambiente... Eu nunca lidei com nenhuma resistência com relação a nenhum psicanalista, nem psicólogo, nem psiquiatra. Não vejo, não encontro e nunca vi resistência. Resistência a gente tem sim, viu? É que você entrou há pouco tempo, Manuela. Eu não sei nem se você está fazendo análise. O que existe em resistência em psicanálise é quando o paciente está em terapia e ele tem resistência a trazer conteúdos que trazem sofrimento. Essa resistência, ela existe, querida. Mas e qual seria a abordagem dos pedófilos? Ou ela não se interessa pelo assunto? Não, veja bem. A pedofilia, para a psicanálise, é que a psicanálise, como a psicologia e a medicina, elas não são nenhum ramo do direito que julga as pessoas, que dá sentenças, que condena. Nós, psicanalistas, fazemos um estudo para entender como funciona a mente daquela pessoa para ela agir daquela maneira. Então, um pedófilo, ele vai ter vários motivos, né, várias razões. Agora, se eles têm que ser condenados ou não, isso, quem decide é a lei. Psicanálise não é lei. Psicanálise é uma ciência. Eu já atendi vários pedófilos, se você quer saber. Um deles, por exemplo, foi muito interessante. Interessante, eu acho interessante mesmo, porque esse é um pedófilo que nunca mexeu em nenhuma criança. Ele tinha apenas fantasias. Mas ele imaginava que ele ainda era criança. Ele estava fixado na infância, Manuela. E ele se sentia uma criança que queria brincar com outras crianças. Então ele tinha algumas ideias que não eram sexuais em relação à criança. Então é preciso que nós, alunos, entendamos que nós estamos fazendo aqui um levantamento sem julgamento. Não cabe à psicanálise julgar absolutamente nada. Um psicanalista que julgar não será psicanalista. E nem absolver. Veja bem, nós não proferimos sentenças, nem diagnósticos. Nós damos a explicação do funcionamento do aparelho psíquico. Ponto. Tudo bem? Olá, Rodrigo. O Rodrigo nos pergunta: nos dias de hoje, quais são os casos mais comuns
de casos histéricos. Ora, mais comuns, Rodrigo, são sintomas físicos de doenças que não existem. Eu não sei te especificar aqui que doenças. Eu já falei em fibromialgia, mas eu poderia falar em N sintomas cuja a medicina não encontra nenhuma causa plausível e diz que essa pessoa não está doente. Seriam casos de histeria, tá? Mas o que acontece? Quando as pessoas têm sintomas, Rodrigo, e sintomas assim como, por exemplo, achar que está cego, ele não vai no psicanalista, ele vai no pronto-socorro. E de lá ele vai para o psiquiatra. Até chegar num consultório psicanalítico, ele vai demorar, entendeu? Porque se ele apresenta esses sintomas, ele vai primeiro no pronto-socorro. É preciso que vocês entendam que na época do Freud, por exemplo, do Jung, do Reich e do Lacan, como é que funcionava a medicina? Por que as pessoas iam parar nos médicos, nas casas dele? Não tinha pronto-socorro, gente, não era bem assim. Era um pouco diferente. Então, esse momento histórico da psicanálise, é interessante vocês estudarem e entenderem a forma como isso era abordado na época em que Freud viveu em Viena. A Patrícia disse que entrou agora e perguntou se eu respondi a pergunta dela. Olá, Patrícia. Vamos ver que pergunta é a sua. Vamos aqui para trás. Vamos lá ver se dá para... A síndrome de pânico. Então, Patrícia, eu falei o seguinte, que você tem que pegar essa pessoa e ver se esse homem com síndrome do pânico, se por acaso ele foi ao psiquiatra, se ele foi medicado, se ele foi diagnosticado, se ele fez um tratamento psicanalítico, porque síndrome do pânico ou cura ou não cura. Não tem recaída. Então, faça esse levantamento e depois você me fala, tá bom? O Rodrigo, professora, logo é possível ajudar um pedófilo a controlar seus instintos? Não. Não é a controlar os seus instintos, não. Eu falei de um rapaz aqui que não tinha desejo sexual por crianças. Ele tinha desejo por brincar com crianças porque ele se sentia crianças. Nós não temos condições de refrear o impulso dessa maneira. Aliás, não há pesquisa. Vocês podem pesquisar o assunto. Até porque um pedófilo, para chegar no consultório, é porque ele já foi pego, né? Ou ele sente que tem um desejo que ele não entende. Aquele que pratica dificilmente vai chegar no nosso consultório. Dificilmente. Tá? Ok? Lincoln. Esse é meu paciente. Você citou o autor Campbell. Acredito que você deve ser o autor sobre mitologia. Pode dizer o livro? Sim, é um livro de mitologia, é a mitologia sobre a ótica de Campbell. Tá bom? E o Matheus me pergunta o seguinte. Boa noite, meu nome é Matheus e uma dúvida. Assim tem como fazer uma descarga pulsional sem dormir, tipo quando estou acordado? Sim. Uma descarga pulsional, Matheus, pode ser um xiste, uma piada. Então, quando você conta uma piada, você está fazendo descarga. As piadas, elas são formas, né, da gente descarregar a pulsão agressiva e a sexual. Então, há formas acordadas. Nós não temos descarga pulsional somente nos sonhos. Nós temos nos sonhos até porque o superego baixa quando a gente dorme. Então, é uma descarga pulsional. Mas acordados, há muitas maneiras de fazer descarga pulsional. Fazendo terapia, tendo insights, tendo acting outings, tendo abreações, fazendo regressão, hipnose. Ou, simplesmente, Matheus, caindo a ficha. Quando cai a ficha, nós estamos tendo uma descarga pulsional. A terapia holística pode gerar uma descarga? Ai, Mônica, mas qual terapia holística? Tem tantas? Claro que pode, mas você tem que... Qualquer coisa pode gerar descarga. É preciso ver também se dentro de uma terapia holística você tem uma abordagem de saber o que é uma descarga e como se trata depois da descarga. Então, numa terapia holística, ok, mas o que dentro da holística? Eu, qualquer hora eu vou dar uma aula para vocês do que é holístico, né? No meu curso de regressão eu explico isso. Aliás, quem quiser, eu já falei para vocês entrarem no meu WhatsApp, né? Meu WhatsApp, aqueles que estão iniciando agora, que precisam fazer terapia, né? Não só comigo, mas com todos os analistas da SBPI.
entrar no 011, não é? 011 95798 4686. Mas se você quiser que eu te explique, por favor, Mônica, pode até entrar no meu WhatsApp para você me explicar que terapia holística que é essa. O Reiki. Pode, mas não é uma abordagem psicanalítica integrativa o Reiki. É uma abordagem do Reiki que a psicanálise integrativa aceita, tá? Mas eu quero dizer assim, a gente não aprende Reiki no curso de psicanálise. Tá entendido? Bom, então, gente, adoro conversar com vocês. Obrigada. Acompanhem o nosso canal do YouTube, que eu estarei postando mais vídeos. Vou fazer um monte de coisas para vocês e estou montando um curso de psicodrama. Baratinho, baratinho, tá bom? Então, um beijo. Tchauzinho, até segunda-feira. Bom estar com vocês.